Aloha, gente linda e maravilhosa. Olha, hoje tumultuou tudo, tá? E nós vamos gravando aqui no caminho para o meu trabalho aqui em Orlando, na Flórida, tá? E eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem e me fez refletir, me fez pensar como as coisas parece que fogem do nosso controle. E quando você pensa que você tem o controle, mais as coisas saem do seu controle. E foi exatamente o que aconteceu ontem, tá? Fica comigo até o final que você vai entender essa mensagem, tá? Já deixa a sua inscrição, já dá seu joinha e toca no sininho para não perder nenhum vídeo, porque isso tudo é vida real, é tudo o que acontece na nossa vida e como a lei da atração consegue trabalhar nas nossas frequências, tá? E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Então vou deixar aqui um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho da minha casa, da minha rua, aqui eu saindo de casa. Não sei se isso interessa, mas às vezes por curiosidade, né? Eu vou mostrar e aí nós vamos no caminho, vamos conversando sobre isso, tá? Essa aqui é a saída da minha casa. Não é uma casa chique, mas é uma casa gostosa, uma casa muito boa. E mostrar um pouquinho para vocês, essa aqui é a parte da frente dela. E agora nós vamos para a rua, né? Aqui a vizinhança, uma casa normal na Flórida, mas ela é bem gostosa. As ruas aqui são bem tranquilas e é muito gostoso viver aqui. Eu já tô aqui há 25 anos e falo para vocês que eu não me arrependo nem um pouquinho. Eu tô muito feliz de viver aqui, tá? Agora voltando aqui, foi só um flash, né? Agora voltando aqui, eu queria conversar com vocês. Ontem me aconteceu uma coisa bem interessante. Meu filho resolveu se mudar para o norte dos Estados Unidos. A namorada dele se formou em enfermagem e é uma carreira muito bonita. E eles resolveram mudar. Então ele mudou toda a vida dele para seguir esse caminho ao lado da companheira dele, que já tá mais ou menos há uns 2 anos vivendo juntos. E tá bom, tá tudo bem. E eu, tipo assim, eu só tomei consciência do que é que estava acontecendo, né? De que ele iria embora para tão longe, né? Porque são 1040, acho que é 1040 milhas daqui da Flórida, né? Então ele me disse, eu vou dirigir, eu vou levar o caminhão com algumas coisas que nós queremos conservar, o resto ele vendeu, né, a mobília, colocou tudo, colocou o carro dele também atrás do caminhão, atrelado, né, numa trela que a U-Haul aqui dá. E eu fiquei um pouco tensa. E eu fui fazendo, olha só, eu fui fazendo Ho'oponopono o dia todo. Ele saiu anteontem à noite, quando ele conseguiu encher o caminhão e colocar as coisas, atrelar o carro. E ele foi anteontem à noite. Então quer dizer, eu tenho um aplicativo aqui do iPhone, né? Que eu tô vendo aonde eles estão. Por uma segurança, caso uma emergência aconteça alguma coisa, né? E um pouco de reflexo, né? Da minha mente controladora de mãe, que sempre foi. Então, querer estar a par de tudo. Querer estar sabendo o que está acontecendo. Como se nós tivéssemos como protegê-los o tempo todo. E nós não temos esse poder, né? Mas eu falo nos vídeos, né, que a gente tem que fugir. Mas eu sou mãe também. E sou mulher, sou mãe, sou esposa. Então essa coisa da gente cria os filhos desde pequeno. Então a gente acha que eles são nossos, eles são posses, né?
E a gente fica realmente fora da casinha quando as coisas não saem do controle da gente. E eu, apesar de todo o treino, apesar de todo o estudo, eu ainda me peguei várias vezes me freando, tipo, para, você não tem o controle de tudo, é a decisão dele, ele tá seguindo um novo caminho. E mais, ele tinha uma entrevista de trabalho, porque ele foi aplicando para trabalhos lá, porque ele largou tudo aqui, né? Ele tinha trabalho, ele também faz home office, né? Mas ele queria uma coisa certa, um trabalho certo, né? Um dinheiro, uma remuneração mensal, porque ele ia ter outro tipo de contas lá, né? Tá tudo bem. Ele conseguiu, só que a entrevista era ontem, 4h30 da tarde. E ele, na cabeça dele, de jovem, né? Jovem não, tem 30 anos, mas ele, tipo assim, achou que ele ia chegar lá 1000 e poucas milhas acima, né, pro norte dos Estados Unidos, em Connecticut, perto de Nova York, acima de Nova York. E nós estamos aqui na Flórida, então ele atravessou os Estados Unidos com um caminhão, com a mudança e mais o carro dele atrelado. Isso estava me deixando apreensiva, porque eu pensava, meu Deus, é tanta estrada, essas estradas são tão loucas. Eu comecei a trabalhar com as minhas memórias, sem querer, porque é automático. Você começa a pensar no que pode acontecer. O seu ego começa a trazer todas as memórias de tudo que você já ouviu, viu, viveu, e começa a te trazer aquela sensação incômoda, uma sensação tipo de que pode acontecer alguma coisa errada. Mas na verdade, tudo é a sua cabeça. Tudo é as suas memórias que estão te trazendo essas emoções. E quanto mais você manda emoção, mais a lei da atração fala, ela tá gostando, ela tá querendo, né? Então é isso. Mas isso não implica, tipo assim, não é que você atrai, você manda uma certa energia porque você interfere um pouco no processo, né? Tipo, a sua energia ruim começa a interferir no processo. Mas tudo depende do autocontrole. Então tá, ele foi. Eu acordei 6 e pouco da noite, falei com ele a última vez, acho que 1h da madrugada, e ele estava no caminho, e ele falou que ele ia dirigir direto. Eu, com a minha experiência de mãe, né? Falei, nossa, ele tem que descansar, ele tem que dormir. E se ele tem entrevista, ele precisa estar bem. E eu comecei a dar meus pitacos, né? Eu acho que você tem que parar e tem que descansar no caminho. E aí toca a viagem e dê no que dê. Mas ele estava afoito, né? E ele queria chegar lá o mais rápido possível, resolver tudo e tal. E isso começou a me incomodar. Então, 6h da manhã eu liguei pra ele. Quando eu acordei pra me arrumar pro trabalho, liguei pra ele, ele tava no caminho. Ele falou, não, eu parei, descansei um pouco, eu tô bem, tô dirigindo. E eu olhei, né, no aplicativo, eu tava vendo aonde ele estava indo, o rumo dele, né? Que nem quando você sai de avião do Brasil, dos Estados Unidos pro Brasil, tem aquele mapinha e tal, e aí aquela listinha assim, né? E tem a fotinha dele ali. E eu tô ali, olhando. O dia todo eu passei tensa, olhando. Cada vez que ele parava, aquilo vinha na minha cabeça de que tinha acontecido alguma coisa errada. Sempre. Quando ele parava, às vezes para ir no banheiro, ou para comer, ou para, sei lá, ver alguma coisa, eu notava que o bonequinho ali, do risquinho ali, não estava andando. Então eu achava que alguma coisa, as minhas memórias começavam a achar que tinha alguma coisa acontecido de errado, né? Aí eu ligava, tá tudo bem? Aí ele, tá tudo bem e tal. Eu tô cansado e tal. E aquilo começou assim, né? A minha cabeça de mãe começou a, tipo assim, eu queria estar ali pra ajudar. De repente, o visor, lá uma certa hora, já de noite,
Ele andou o dia todo. Antes da entrevista, a entrevista era 4h30. Antes da entrevista eu liguei para ele e eu falei: Paulo Ricardo, você tem... Não, ele preocupado com a roupa que ele ia se apresentar. Ia ser uma entrevista online, né? E frio, lá já está quase nevando. Não nevou, graças a Deus, mas está quase nevando lá pro norte. E ele já estava assim, mais ou menos North Carolina. Ele estava saindo de North Carolina, Carolina do Norte, já entrando para o outro estado. E ele falou: eu vou procurar uma loja, comprar uma camisa, lavar o rosto e fazer essa entrevista, porque eu não quero parecer, né, tipo, que eu tô cansado ou tal, mas isso logicamente tá na cara. Mas ele falou: eu vou comprar uma camisa e tal, mas aí não deu tempo, ele tava muito cansado. E quando você tá nas estradas, você não entra muito na parte das lojas, do comércio, né? Você tá naquelas estradas, highway que a gente fala aqui, são as vias expressas cortando os Estados Unidos inteiro, passando por todas as cidades naquele rumo. Tá, e ele pensou: eu quero tomar um café, né? Ele me falou, comentou comigo: quero tomar um café e tal. E aí, nessa hora, eu tomei a minha consciência, eu fiquei mais tranquila, porque ele ia parar, então ele ia ter que descansar um pouco, né? Meu coração de mãe deu uma relaxada, tipo, ok, então ele vai descansar, tá tudo bem, ele vai fazer a entrevista dele, depois ele vai seguir, porque o meu medo era ele tá cansado e dirigindo, forçando, né, a própria resistência, né, da pessoa. Meu medo era ele dormir no caminho. As ruas aqui são muito, ainda mais lá pra cima, o movimento é muito grande de carro, então eu estava com medo. E aí eu pensei: gente, eu estou amarrando essa situação, é o meu medo que está formando esse nervosismo, está causando esse nervosismo, porque ele estava um pouco nervoso, porque ele estava apressado, ele estava preocupado como é que ele ia aparecer na entrevista, né? E aquilo passou para mim. Eu peguei aquela preocupação, eu peguei aquele nervosismo dele e comecei a trabalhar no desalinhamento. E o que eu tô falando para vocês é que toda hora nós estamos alinhado e desalinhado, alinhado e desalinhado. Então, apesar de eu estar fazendo Ho'oponopono o dia inteiro, cada vez que eu olhava no aplicativo e eu via onde ele estava, saiu de mais um estado, a bolinha continua andando, quer dizer, está em movimento. Eu ficava apreensiva quando a bolinha parava, porque aí dizia que ele poderia ter algum problema. Né? E aí eu já corri e ligava: tá tudo bem, eu vi que parou aqui, o que está acontecendo? Querendo ter o controle. Aí na hora que eu comecei a ver que eu estava, né, já nervosa, porque eu queria que ele chegasse logo, eu queria que ele acabasse com essa, né, com essa coisa de levando mudança, carro atrelado e tal, aquilo estava me deixando muito nervosa. Tá bom. Eu comecei a tomar consciência. Essa foi uma coisa. Eu tomei consciência de que eu estava tentando manipular tudo que estava acontecendo. Na minha cabeça, eu estava tensa, porque porque o clima, se ele estava passando frio, aquela preocupação excessiva. Um homem já de 30 anos que foi sargento, né, no exército dos Estados Unidos, né? Mas eu estava com aquela coisa tipo: eu não tenho controle, e aquilo estava me deixando tensa, aquilo estava me acabando com os meus nervos. Então eu parei e pensei: vou soltar, porque senão eu posso interferir realmente com os meus pensamentos, eu posso interferir no rumo que as coisas estão tomando para ele, porque já está difícil, já são quase 4h30, ele tem uma entrevista, a roupa dele está dentro do caminhão, ele não conhece o lugar onde ele está, tudo aquilo vinha na minha cabeça. Eu falei: não, eu solto,
eu solto. Eu confio na divindade, eu confio na centelha divina que tem dentro do meu filho, e eu tenho que soltar, eu tenho que estar bem. Se eu estou bem, ele também está bem. Olha só, se eu estou bem, ele também estará bem. Porque a gente pensa que tem o controle, e nessa de pensar que tem o controle, simplesmente você começa a deixar o outro nervoso, porque você passa esse tipo de sentimento para o universo, e numa situação que às vezes é para ter controle e você deixa de ter, né? Então o que que eu fiz? Fiz o Ho'oponopono mais uma vez. Acho que eu fiz, olha, quem fala aí que Ho'oponopono é 108, acho que eu fiz 500 ontem. Porque eu tentando me acalmar, mas os meus nervos e a minha mentalidade de mãe e de protetora achava que, sabe, eu me vi de novo quando ele estava no Afeganistão e em guerra, e eu, tipo, não tinha o controle. E quando a gente não tem o controle, fica pior, porque a gente, aí que a coisa, o ego toma conta e começa só a colocar coisas ruins na sua cabeça, começa só a te mostrar o lado ruim das coisas. E eu tentava passar para ele, quando a gente se falava, como é que tá aí, esse estado é bonito? Aí ele falava, nossa, é muito bonito. E eu falava para ele, em algum momento de sabedoria, eu falava para ele, aproveita o agora, aproveita, não fica deixando a sua cabeça pensar no amanhã ou no depois, não importa. Pensa no agora, curte o agora, para deixar ele calmo, sabe? E ele falou, nossa, a visão aqui, o visual é muito bonito, as árvores, as cores das plantas, a estrada é muito boa, então tá tudo bem, eu estou me sentindo bem, ele falava. E eu, então tá bom, tô me sentindo bem. Mas automaticamente eu já corri o aplicativo e ficava olhando a bolinha. Se a bolinha tava correndo, sinal que ele tava na estrada, tava tudo bem. Na hora que parava, eu já travava também. Tudo isso passa, tipo assim, foi um dia bem difícil, porque eu alimentei e eu comecei a ver a minha maneira de interpretar as coisas. Tá, quando chegou 4 e pouco, ele teve a entrevista, ele não conseguiu a camisa, eu mandei uma mensagem para ele, escuta, não importa, vai ser online, não importa que roupa, que calça, que blusa que você está frio, você tem que colocar jaqueta, você não vai conseguir fazer, né, um casaco. Então só vai aparecer a sua cara e o casaco para essa entrevista. Então o que você tem que fazer? Lava o rosto, né, penteia o cabelo, tenta e pensa em coisas boas e faça essa entrevista da melhor maneira possível. Não sei se ele viu a mensagem, mas ele fez a entrevista, ele não conseguiu a blusa, porque não tinha loja por perto, parou no Starbucks, pegou um café e fez a entrevista dele online, da maneira como ele lavou o rosto, lógico, né? E fez a entrevista dele. E passou, conseguiu o emprego. Aí eu fiquei toda feliz, falei congratulations, ele me ligou logo depois, né? E eu fiquei toda feliz, dei parabéns e tal. E aí ainda tinha metade do caminho para seguir, até Connecticut. E veio a tensão de novo, porque eu me desalinhei. Na hora da entrevista eu soltei. Na hora que eu vi que eu falei, é o que é, e eu não tenho como ajudá-lo, vai ser o que vai ser da melhor maneira. Mandei a mensagem para ele e soltei, relaxei. Ele conseguiu o trabalho, porque ele também aceitou. Meu filho também tem um pouco de treino, de tanto ele ver meus vídeos, de tanto ele ver o que eu falo. Ele, graças a Deus, ele tem um pouco do treino. Às vezes ele perde a paciência, ele é meio impossível, geminiano, né? Perde a paciência, mas ele volta na segurança dele. Tá bom. No ponto dele, no Deus interior dele, ele se apega muito e ele consegue até meditar muito melhor do que eu. Aí, tá, voltou pra estrada, voltou pra viagem e já escurecendo, eu cheguei em casa, eu ia fazer o vídeo, mas eu tava tensa porque ele ainda tinha um caminho muito longo a seguir.
E eu olhava no aplicativo, olhava, esticava o mapa e falava, nossa, ainda tem muita estrada ainda pela frente. Comecei de novo a me desalinhar, comecei de novo a me agarrar no que é que poderia acontecer. Aí eu já comecei, ele tá cansado, ele tá relaxado por causa do que ele conseguiu o trabalho, porém ele tá cansado, ele tem que chegar lá, ele tem esse caminho todo para fazer ainda, ele vai pegar Nova York, que é uma região, ele tem que passar por dentro de Nova York, que é uma região de muito tráfego, de muitas estradas, é confuso, tem lugares que caminhão não passa, e eu comecei, ó, a trabalhar de novo o meu desalinhamento, sem perceber. Eu trabalhei esse desalinhamento sem perceber. E foi exatamente o que aconteceu. Uma hora que eu liguei para ele, ele falou, olha, o GPS parece que deu tilt e me levou por estradas onde o caminhão não passa. Eu já tinha falado para ele isso, ele falou, mas ele não via aonde estavam os sinais. E ele teve que voltar algum percurso para pegar estradas onde o caminhão podia passar. Tá tudo bem. Uma hora eu vi que ele correu, assim, andou bem, né, no aplicativo. Eu acompanhando ele pelo aplicativo e ele nas estradas, ele estava na 95, mas nessa hora em Nova York ele já estava em outra estrada. A 95 ela corta, assim, da Flórida até lá em cima. Mas ele tinha que desviar para poder ir pro lado de Connecticut, que é um pouquinho mais pro lado. Então, ele pegou estradas que não deveria, voltou tal. E eu vi que o aplicativo começou a correr. Tudo bem. De repente parou. E parou, e a bolinha fazia assim, tum, 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 onde ele estava, né? Por causa do celular. Logicamente isso é controlado, então se ele estava correndo, o GPS mostrava, mas ele estava fora da estrada. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? E eu liguei para ele e ele não respondeu. Isso me deixou mais tensa, porque eu não tinha o controle, eu não conseguia. E aí, de novo, eu percebi o que é que eu estava fazendo e como eu estava reagindo e o que é que eu estava mandando pro universo. Mais nervoso, mais falta de controle. E eu pensei, eu tenho que me alinhar de novo. Aí eu comecei a pensar nele resolvendo tudo. Nele, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a pensar nele resolvendo tudo da melhor maneira, que ele era uma pessoa adulta e que ele já sabia tudo que tinha que saber para resolver todos os problemas da vida dele e que eu tinha que relaxar. Comecei de novo a só imaginá-lo bem, só imaginá-lo com tranquilidade, com alegria, e soltei. De repente ele me liga, mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o que foi? Aí ele, o Jeep, o meu Jeep, o carro dele, né, que é um Jeep, estava só com uma roda atrelada. A outra roda soltou da fita, da faixa que segura a roda. E um carro da polícia me parou e avisou o que estava acontecendo. E eu já vi, deu aquele nó na garganta, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que esse carro desconectou do caminhão? Eu já, né? Aí eu, para de novo, porque tá errado. Comecei a escutar ele falando, né? Aí ele falou, não, aí a polícia veio, me tirou da rua. Eu tive que botar o Jeep, alinhar o Jeep, recolocar a faixa, né? E deu tudo certo. Já tô na estrada de novo e tô perto da casa agora. Aí veio aquele... Conclusão. Olha só. Poderia ter acontecido alguma coisa? Poderia. A coisa estava tensa? Estava. Mas eu senti que a minha vibração, quando eu comecei a pensar, ele já é um adulto, ele vai conseguir, ele já é capaz. Eu transmiti a ele uma capacidade de resolver o que eu não conseguiria. Porque o que é que eu poderia fazer? Eu não poderia fazer nada. Eu estou na Flórida, ele estava quase lá, acima de Nova York, e eu não poderia fazer nada.
E assim a gente não tem controle sobre os filhos, a gente não tem controle sobre as coisas, a gente só pode controlar a maneira como nós reagimos às coisas. Então, quer dizer, eu alinhei e desalinhei várias vezes durante o trajeto dessa história, né? Mas aos poucos eu me recuperava e falava, não, peraí, tudo vai dar certo, tudo está sob controle. Eu aceitei o que é que estava acontecendo e eu confiei de que tudo iria ser resolvido de maneira fácil e satisfatória. Mas quando você está na pele, eu sei que é difícil. Quando você fala, nossa, você tem que relaxar, você tem que confiar, eu sei que é difícil. E ontem eu passei por mais essa experiência e realmente é uma coisa de você buscar o alinhamento com todas as suas forças durante uma situação que pode não se resolver bem, pode não acabar bem, né? E com esse desfecho, ele chegou, graças a Deus, tá tudo bem, mas ele teve a presença de perceber que algo estava errado, algo estava saindo, né, do normal, não sei se ele notou, e ele começou já a diminuir a velocidade. E quando ele viu que a polícia estava tipo, como se diz, atrás dele, tentando avisá-lo, sabe? São anjos que aparecem na hora que a gente se alinha. Eu percebi isso ontem. Essa polícia poderia estar em qualquer outro lugar. Ele não precisava estar atrás do carro do meu filho. Entende? O Jeep ia desconectar. Ele ia talvez causar um acidente, porque o Jeep tá, né? Tava no, acho que neutro, né? Ele tem que estar neutro para que as rodas, as duas rodas da frente ficavam numa rampa, né? Em cima de rodas, e as rodas de trás do carro na estrada, né? E uma dessas rodas que estavam presas da frente se soltou. Então, por que aquela polícia apareceu exatamente na hora antes de alguma coisa muito séria acontecer? Eu acho, olhando depois o tempo que ele me ligou e que eu comecei a fazer o exercício de soltar a minha preocupação, de entregar na mão de Deus, foi poucos minutos, porque eu vi que eu já estava assim, acompanhando demais, eu já estava, sabe, causando aquela emoção estranha, eu já não estava bem, então eu resolvi tomar o controle. E foi antes de eu ver que ele parou, e ele ficou ali, e eu tipo, trabalhando em mim. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito pra mim, eu voltar ao alinhamento. E quando ele me ligou e me contou, dali pra frente, eu relaxei. Eu falei, eu não tenho controle, eu aceito e tá tudo bem. E ele vai conseguir resolver. É meu filho, veio de mim. Eu abençoo meu filho, eu abençoo esse policial que parou ele na estrada, que viu, que notou que alguma coisa estava errada, para que ele conseguisse evitar um acidente, né? Que eu não sei o que poderia ter acontecido, nem quero pensar, né? Mas para você ver o que é que eu poderia, eu como mãe, fazer? Nada. Eu tô aqui na Flórida, ele estava lá em Nova York, no meio de uma estrada à noite, cansado, dirigindo cansado. Por isso que eu digo, nós não temos o poder de controlar ninguém. Nós não temos o poder, está fora do nosso poder controlar tudo e todos. E o que a gente tem que fazer? Só mandar a vibração boa, aceitar que tudo está no lugar certo, na hora certa, como esse policial, no tempo certo de Deus, do Criador. Eu não sei qual era a vibração que meu filho estava sentindo, mas depois ele me falou, eu estava bem. Quando isso aconteceu,
eu estava bem, eu estava alegre, porque eu tinha passado na entrevista, eu estava relaxado, eu estava bem. Ainda bem, né? Porque ele poderia estar nervoso, aí o nervoso dele poderia causar uma outra coisa. Então, nada se resolve durante o nervosismo, nada. As coisas não se resolvem quando você está nervoso. Quando a coisa acontece e você sente que está nervoso, o que você tem que fazer? Voltar para o seu interior, para o seu eu interior, voltar o seu alinhamento, porque é aí que as coisas, o universo resolve as coisas da melhor maneira possível, da melhor maneira que tiver que ser. Tudo se encaminha do jeito que tem que ser. Você não controla as coisas, você só controla a maneira como você pensa, a maneira como você manda para o universo, a maneira como você reage aos acontecimentos, e aí é que tudo se resolve da melhor maneira possível. A mensagem de hoje é essa, tá? Eu estou aqui no caminho para o meu trabalho. Eu vou terminar de editar esse vídeo, mas eu em casa depois das 5. Mas eu queria soltar esse vídeo para vocês, para que vocês tivessem conseguissem pegar esse momento que eu peguei, entende? E eu quis passar para vocês, tá? Então, aloha, eu desejo que esse vídeo tenha aberto algumas coisas, porque é justamente isso, tudo que acontece comigo, da maneira como eu trabalho, as minhas emoções, eu reajo ao que acontece na minha vida, é o que eu passo nesse canal, tá? Então eu espero que abra algumas chaves para vocês também, tá bom? Aloha para vocês, eu amo vocês e amanhã tem mais vídeo. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu sou grata, eu sou feliz pela saúde que eu tenho, pela vida que eu tenho, pela vida dos meus filhos, pelo trabalho, pela minha casa, pelo meu carro. Eu sou feliz com tudo o que eu tenho. E isso faz com que o universo me mande mais o tempo todo. Aloha para vocês. Beijo.